Biologia, nono ano, capítulo 10, gravando. Bom dia, pessoal. Estamos aqui em mais uma semana das nossas aulas virtuais. Tá? Na semana passada nós falamos sobre núcleo celular. Hoje a gente vai dar sequência e vai falar sobre divisão celular e gametogênese. Tá? Capítulo 10, acompanhem aí no livro de vocês, para que vocês possam marcar as dúvidas e a gente tira essas dúvidas no nosso horário de aula no Google Class. Vamos começar. Quando a gente fala de divisão celular, a primeira coisa importante de se falar é sobre o ciclo celular, que representa os processos que ocorrem com a célula desde que ela se forma até o momento em que ela se divide, dando origem à célula filha. Esse ciclo celular, ele é dividido em duas etapas. A etapa da intérfase, que é a etapa em que não ocorre divisão celular, entretanto a célula tem intensa atividade metabólica, e a fase da divisão celular, que é a fase em que a célula se reproduz, cresce e se regenera. Tá? Nessa imagem aqui, nós vemos uma representação do ciclo celular. Então, em verde, vermelho e laranja, a gente está vendo as fases que representam a intérfase. Em amarelo, nós estamos vendo a fase que representa a divisão celular. Vamos ver essas fases com um pouquinho mais de detalhe. Vamos um pouquinho chegar para trás. As fases da intérfase são G1, G0, S e G2. Na fase G1, essa fase ela ocorre antes do DNA ser duplicado, é a fase em que tem o aumento do volume celular, a produção de RNA, ribossomos, enzimas e alguns outros componentes. Existe a fase G0, uma fase em que não há estímulos para que aquela célula prossiga com o ciclo celular. Então, as células que entram na fase G0, elas ficam como se elas estivessem adormecidas, num estado de latência. Elas ficam quiescentes. Aquelas que seguem o ciclo celular passam da fase G1 para a fase S. Esse S significa síntese, é a fase em que ocorre a duplicação do DNA. Depois da fase S vem a fase G2, que é a fase que antecede a divisão celular. Nessa fase, a célula continua a produzir as suas moléculas, é uma fase em que essa célula está se preparando para se dividir. Existem pontos de checagem, que são momentos que ocorrem durante a fase G1 e durante a fase G2, que eles representam a verificação de que se os eventos dessa célula estão ocorrendo corretamente. Caso esses eventos não estejam ocorrendo de forma correta, caso tenha ocorrido algum erro, algum dano, essa célula ela sofre apoptose, que é a morte celular. Então a célula ela só dá sequência no ciclo celular se todos os eventos estiverem ocorrendo corretamente. Se houver algum erro em algum desses eventos, essa célula vai morrer, tá? E não, obviamente, não irá formar uma outra célula com o erro ocorrido. Existe uma classificação quanto à multiplicação e o tempo de vida das células. Elas podem ser lábeis, quando a divisão é constante e o tempo de vida é curto. Elas podem ser estáveis, quando a multiplicação é constante em intervalos de meses até anos, então elas demoram, né? O tempo de vida é longo. E elas podem ser permanentes, quando essa divisão celular ela é muito rara ou ela é ausente, ou seja, quando essas células estão na fase G0. Isso ocorre com células que são muito especializadas. Bom, entendido isso a respeito, né, dessas etapas da intérfase, a gente vai falar da divisão celular. Começamos falando da mitose, que é a divisão que está
relacionada à formação das células somáticas. Nós já vimos o que são células somáticas, são as células que formam o nosso corpo, todas as nossas células. Observa que uma célula-mãe diploide origina duas células filhas também diploides. Aqui nós temos a representação das fases e aqui nós temos listadas as principais características de cada uma delas. A ordem das fases é a seguinte: prófase primeiro, depois metáfase, em terceiro anáfase e depois telófase. Por último, ocorre a citocinese. Então, observamos aí. Na prófase, ocorre a condensação do material genético. Além disso, quais são outras características importantes? Formação das fibras do fuso acromático, cinetócoro e desintegração da carioteca. O fuso acromático é um filamento, na verdade, são filamentos de proteínas que se formam e se associam ao material genético para que esse material genético possa migrar para os polos da célula. E cinetócoro é a região específica no cromossomo onde essas fibras se associam. Então, tudo isso acontece na prófase, que é essa primeira fase que observamos aqui. A fase seguinte é a fase da metáfase. É a fase onde os cromossomos alcançam a sua condensação máxima. Esses cromossomos, eles se organizam no meio da célula, numa região que é chamada de placa metafásica. Então, se você observa aqui na imagem, tá um pouco pequenininho, mas vocês têm essa mesma imagem aí no livro. Os cromossomos, eles estão todos organizadinhos aqui no meio da célula. Isso é a placa metafásica. Observa também que essas tirinhas que vocês estão vendo em amarelo, elas representam as fibras do fuso e elas estão se associando aos cromossomos, especificamente na região dos centrômeros, lá no cinetócoro. Isso acontece na metáfase. A etapa seguinte é a etapa da anáfase, quando vai ocorrer a migração desse material genético. Então, observa que essas fibras, elas chegaram aos dois lados do cromossomo e na anáfase elas começam a diminuir de tamanho. Isso faz com que esses cromossomos se separem na região dos centrômeros. Então, vem uma cromátide irmã de um cromossomo para um dos lados da célula e a outra cromátide para o outro lado da célula. Isso é a migração do material genético que acontece na anáfase. Na telófase, esse material genético ele chega aos lados opostos da célula, ele começa a se desespiralizar, a carioteca se reconstitui e o nucleolo ele se reorganiza. Por fim, ocorre a divisão do citoplasma. O material genético já está separado, o citoplasma vai se dividir. Essa divisão do citoplasma se chama citocinese. Temos aqui algumas informações importantes a respeito das diferenças na divisão celular em células vegetais e em células animais. Vamos observar primeiro aqui embaixo, nós agora acabamos de ver a divisão celular que ocorre em células animais, né? E protistas também. Por que isso? Essa é uma divisão chamada de centrípeta, uma citocinese centrípeta, que ocorre de fora para dentro, ou seja, há uma invaginação da membrana plasmática para que essa célula se divida em duas, ok? Então, de fora para dentro, forma-se aqui na região mediana um anel, né, um cinturão de proteínas, actina e miosina, que formam uma região de estrangulamento e essa célula se divide. Na célula vegetal, isso ocorre de maneira diferente. A divisão é chamada de centrífuga, porque ela ocorre de dentro para fora. Então, forma-se aqui no meio da célula uma estrutura chamada de
fragmoplasto, e a partir desse fragmoplasto é que a divisão da célula vai acontecer. Então, isso é importante porque é uma diferença entre os dois tipos de divisão celular. Algumas outras informações importantes. Fibras que se formam nas células animais, de 3 tipos. Cinetocóricas, que são aquelas que se ligam ao cinetócoro. Então, observa aqui, ó, as fibras que chegam até o cromossomo e se ligam ao cinetócoro são as fibras cinetocóricas. Fibras polares são aquelas que se cruzam, né, com segmentos de polos diferentes. Então, observa, essa daqui se cruzou com essa outra aqui. Não se ligaram ao cromossomo, mas se cruzaram. Essas são as polares. E as fibras do áster, que são fibras que têm extremidades livres e elas se prolongam, né? Elas irradiam para todas as direções, que são essas que a gente observa menorzinhas aqui, partindo dessa região que se chama centrosomo, que é a região onde a gente observa os centríolos. Em procariontes, como ocorre essa divisão? Por bipartição ou divisão binária. O DNA se duplica, a célula se alonga, ocorre um dobramento da membrana plasmática e depois ocorre a separação do citoplasma, ok? Bom, depois de falar da mitose, nós temos a meiose, que é a divisão celular que está relacionada com a formação dos gametas haploides, ok? Então, presta atenção que de uma célula-mãe diploide originam 4 células filhas haploides. Essas 4 células filhas haploides são os gametas. Observa nessa ilustração que a meiose, ela tem 2 sequências. Ela tem a primeira sequência de etapas, que se chama meiose 1, e ela tem a segunda sequência de etapas, que se chama meiose 2, tá? A ordem das fases é a mesma: prófase, metáfase, anáfase, telófase. Observa aqui também. Qual é a diferença? Eu digo prófase 1 se eu estou falando da prófase da meiose 1. Eu digo prófase 2 se eu estou falando da prófase da meiose 2. Então, se eu digo apenas prófase, significa que eu estou falando prófase da mitose. Prófase 1 é a prófase da meiose 1, prófase 2 é a prófase da meiose 2. Assim para todas as outras etapas. Observa aqui também uma marcação importante, porque a gente vai ver que existe um evento bastante importante que ocorre na prófase 1, que é o evento chamado de crossing over ou permutação. Então, observa aqui, os 2 cromossomos eles estão muito próximos, eles são cromossomos homólogos, eles estão muito próximos entre si e eles trocam pedaços. As cromátides deles se encostam, porque elas estão muito perto, e elas trocam pequenas partes. Isso se chama crossing over. Vamos observar aqui melhor as etapas. Primeiro, vamos falar das fases da meiose 1, tá? As características principais, elas são as mesmas. Então, olha só. Na prófase 1, ocorre a condensação do material genético. Na metáfase 1, ocorre a organização desses cromossomos na placa metafásica. Na anáfase 1, ocorre a migração do material genético. E na telófase 1, ocorre a separação, a divisão de 2 células. Entretanto, existem características diferenciadas, porque agora, claro, a gente está falando da formação dos gametas. Então, primeira coisa, a prófase 1, ela é subdividida em etapas, e essas etapas são leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Em cada uma delas existem eventos importantes. Então, no leptóteno
ocorre a condensação do material genético e a organização dos centrossomos. Centrossomo, lembrando, é o local onde estão os centríolos, onde as fibras do fuso vão começar a ser formadas. No zigóteno, ocorre um evento chamado de emparelhamento. Isso significa o quê? Que os dois cromossomos do par de cromossomos homólogos, eles ficam bem juntinhos, bem pertinhos um do outro. Na etapa seguinte, que é o paquíteno, ocorre a permutação, ou seja, o crossing over que a gente falou agora mesmo. Observa nessa imagem que a gente está observando, que a gente está vendo aqui, né? Ilustrando exatamente isso. Então, esses dois cromossomos, eles representam o par de cromossomos homólogos. Observa que eles estão bem pertinho, bem juntinho uns dos outros. Isso é o que a gente chama de emparelhamento. Eles estarem emparelhados significa que eles estão muito próximos. Ou tétrade, né? Tétrade, porque a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 cromátides e eles estão emparelhados. Eles estão tão próximos que as cromátides se encostam, elas se tocam e elas trocam partes, tá legal? Isso é a permutação ou o crossing over. Isso acontece na fase do paquíteno da prófase 1. Na fase seguinte, o diplóteno, ocorre a observação dos quiasmas. Quiasma é o nome que se dá ao local onde o crossing over aconteceu. Então, nesse caso dessa imagem, o crossing over está aqui nessa parte do cromossomo, né, 2 cromossomos. Então, essa região aqui é a região que a gente chama de quiasma. E a última etapa é a etapa da diacinese, que é quando esses quiasmas eles vão começando a desaparecer. Na metáfase 1, esses cromossomos se organizam no plano equatorial. Gente, plano equatorial é a mesma coisa que placa metafásica, ou seja, eles ficam organizados nessa região, nessa posição central da célula. Observa uma coisa importante, eles agora estão emparelhados. Então, as fibras do fuso, elas chegam em apenas um dos lados de cada cromossomo. Então, a fibra que partiu desse centrossomo chegou a esse lado do cromossomo vermelhinho e a fibra que partiu desse centrossomo chegou a este lado do cromossomo azulzinho. Isso por conta do emparelhamento. Então, na anáfase 1, esses cromossomos eles ainda não serão separados pelos centrômeros. O que vai acontecer com eles? Eles serão separados do emparelhamento. Então, vem um cromossomo inteiro para um dos lados, vai um cromossomo inteiro para o outro lado. A teófase 1, ela é chamada de reducional. Então, quando esse material genético ele chega aos dois lados da célula, o que aconteceu? Os pares não estão mais juntos. Repara, o cromossomo vermelho vai estar em uma das células formadas, o cromossomo azul estará na outra célula formada. Então, essa célula não é mais diploide, ela já está haploide, por isso, reducional. Tá? Reduziu a carga cromossômica. Na meiose 2, né, as fases, elas são, né, os eventos, eles são semelhantes à mitose, a mesma coisa. Então, o que ocorre na prófase 2? Condensação do material genético. Na metáfase 2, os cromossomos se organizam no plano equatorial, sendo que na metáfase 2, esses cromossomos não estão mais aos pares, eles já foram separados. Então, na metáfase 2, as fibras do fuso vão chegar aos dois lados do cromossomo. Na anáfase 2, esses cromossomos serão separados na região dos centrômeros, ou seja, vai migrar uma cromátide para um dos lados do cromossomo da célula e
a outra cromátide migrará para o outro lado da célula. Por fim, a telófase 2 é uma telófase que é chamada de equacional. Por quê? Porque ela vai equilibrar, digamos assim, a quantidade de cromátides. Serão 4 células formadas e os cromossomos em cada uma dessas 4 células, eles terão apenas uma cromátide. Bom, entendido isso sobre mitose e meiose principalmente, vamos falar da gametogênese. A gametogênese é o processo de formação dos gametas. A gente sabe que os gametas masculinos são os espermatozoides e os gametas femininos são os óvulos. Então, vamos falar primeiro do processo chamado de espermatogênese, que é o processo de formação dos espermatozoides. Primeiro evento, as espermatogônias são produzidas no desenvolvimento embrionário. As espermatogônias são as células precursoras dos gametas. Elas é que vão começar o processo de formação desses gametas. Essas espermatogônias se formam enquanto o bebezinho ainda está sendo gerado lá dentro da barriga da mãe. Essas espermatogônias, elas permanecem, olha aqui, na fase G0 até a puberdade. Então, elas ficam lá, quiescentes, ou seja, como se estivessem adormecidas até a puberdade. Na puberdade, essas espermatogônias, elas começam a se multiplicar, mas observa que essa multiplicação é por mitose, ou seja, elas aumentam apenas de quantidade, tá? Aí, inicia-se o período de crescimento e a fase S do ciclo celular, ou seja, da intérfase, ainda não está se dividindo. Quando essas espermatogônias crescem, ou seja, quando elas aumentam de tamanho, né, duplicam o seu material genético, elas passam a ser chamadas de espermatócito primário. Esse espermatócito primário é a célula que começa a divisão, que começa a meiose 1. Então, o espermatócito primário passa pela meiose 1 e origina espermatócitos secundários. Os espermatócitos secundários passam pela meiose 2 e originam as espermátides. Para a espermatogênese, acontece ainda um outro processo chamado de espermiogênese, que é quando essas espermátides se modificam e originam a célula do espermatozoide. Observa que essa modificação de espermátide para espermatozoide é apenas uma modificação na morfologia. Não tem mais nenhuma diferença em relação ao material genético, tá? A divisão do material genético já aconteceu aqui nas 2 etapas da meiose. De espermátide para espermatozoide vai ser apenas uma modificação na forma. Aí, então, temos a ovulogênese, que é o processo de formação dos óvulos ou dos ovócitos secundários, né? É semelhante à espermatogênese, mas tem algumas diferenças. Então, ovogônias também são as células precursoras e elas também são produzidas no desenvolvimento embrionário, ou seja, quando a bebezinha está sendo gerada dentro da barriga da mãe. Só que nas mulheres, essas ovogônias, elas se multiplicam, crescem, duplicam o seu DNA e começam a prófase 1 quando essas bebezinhas ainda estão dentro da barriga da mãe, ou seja, elas ainda nem nasceram e isso tudo já aconteceu. Só que essa prófase 1, ela é suspensa, ou seja, as ovogônias passam a ser chamadas de ovócitos primários quando a bebezinha ainda está dentro da barriga da mãe, e esses ovócitos primários, eles suspendem
a sua meiose 1, né? Então, essa meiose 1, ela fica suspensa por um período. As bebezinhas nascem com os ovócitos primários com a sua meiose 1 suspensa. Esse ovócito primário fica com a meiose 1 suspensa até o período da puberdade. Na puberdade, esse ovócito primário, ele vai crescer, ele aumenta de tamanho e ele termina a meiose 1, ok? Então, a cada período fértil, uma vez por mês, um ovócito primário vai terminar a sua meiose 1. Quando essa meiose 1 se conclui, o ovócito passa a ser chamado de ovócito secundário. Então, terminou a meiose 1, formam-se duas células. Uma célula é o ovócito secundário, a outra célula é o primeiro glóbulo polar. Por que essa diferença? Porque o ovócito secundário é a célula maior, aquela que vai de fato formar o gameta, e o glóbulo polar é uma célula bem pequenininha que foi formada com pouquinho material, com pouquinho citoplasma, e ela não vai conseguir originar um gameta, ok? Por isso esse nome. O ovócito secundário, ele vai começar a meiose 2. Essa meiose 2, ela ocorre no momento da ovulação, ou seja, quando esse ovócito está sendo eliminado lá de dentro do ovário da mocinha naquele mês. Essa meiose 2, ela também é interrompida. Então, observa que a meiose 1 foi interrompida ainda durante a gestação, se concluiu a cada período fértil que a moça vai ter uma vez por mês a partir da puberdade. A meiose 2, ela é suspensa, né? Então, ela inicia-se na ovulação e é suspensa. Quando que ela será concluída? Ela se completa apenas se houver fecundação. Se não houver fecundação desse ovócito secundário, essa meiose 2 não se completa e esse ovócito secundário e esse glóbulo polar, eles serão eliminados juntos com a menstruação. Se ocorrer a fecundação, esse ovócito secundário completa a sua meiose 2, o óvulo se forma e se forma o segundo glóbulo polar. Lembrando que o gameta é o óvulo, ele é o gameta que será fecundado pelo espermatozoide, né? Que vai dar origem ao bebê. Os glóbulos polares, tanto o segundo quanto o primeiro, eles vão se degenerar, eles vão ser degradados, porque eles não formam o gameta. Vocês têm aí essas mesmas imagens que mostram a sequência de eventos da espermatogênese e a sequência de eventos da ovulogênese. Exatamente a mesma sequência de eventos que a gente acabou de ver, ok? Uma última informação importante: em plantas ocorre a formação de esporos, que são haploides e são formados por meiose, e também a formação de gametas. Nas plantas, esses gametas, eles são formados a partir de células já haploides. Então, eles se formam por mitose. Então, observa que nas plantas isso é diferente do que ocorre nas células animais, ok, gente? Essa aula ela foi um pouquinho mais comprida, porque é um capítulo que tem muitas informações e informações importantes. Prestem atenção no seguinte: se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, vocês podem, primeiro, voltar o vídeo, né, e assistir de novo para ver se essa dúvida se esclarece. Ou, é claro, vocês podem falar comigo no Google Class para eu poder tirar essas dúvidas, ok? Se essas dúvidas aparecerem apenas depois do nosso horário de aula, vocês me mandem um e-mail
com a dúvida que vocês tiveram, que eu responderei a vocês, ok? O resto das informações sobre a nossa aula vai estar lá no nosso roteiro de estudo no Google Class. Então, estudem, se dediquem e na semana que vem a gente se encontra. Beijo no coração de cada um.